Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui vamos falar da palavra do Senhor, vamos ler juntos aqui o Salmo de número 12, em nome de Jesus Cristo. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios, quem é o Senhor sobre nós. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras, como prata refinada em fornalha de barro purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração e os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Glórias a Deus, aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. A honra e a glória dada ao seu nome, glória a Deus. Nós temos que ter este temor, temos que ter esse respeito, temos que ter temor de abrir a boca para falar mal das pessoas. O título nos diz: a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Deus, ele é verdadeiro, Deus, ele é santo, Deus, ele é puro, e nós temos que seguir os passos de Jesus Cristo, os passos da verdade, os passos da sinceridade, e temos que pedir para o Senhor purificar, ungir os nossos ouvidos quando vier alguma coisa sobre nós, alguma conversa, alguma situação, seja qual for. Unja os seus ouvidos, unja os seus lábios, não empreste os seus lábios para falar coisas no qual não são verdadeiras, e se for verdadeiras, não lhe condiz espalhar. Tenha temor, nós temos que ter esse temor, esse respeito para com as pessoas, seja o que for. Se for bem, leve o bem. Se não for o bem, não leve, porque pense antes no que vai lhe acrescentar. O que vai me acrescentar levar uma conversa negativa da vida da outra pessoa? O que vai me acrescentar? Então pense muito bem antes de levar qualquer informação. Hoje, antigamente, as pessoas tinham como em levar as coisas para outra pessoa, tinha que ir até a casa da pessoa, tinha que sentar na porta, fazer. Hoje não existe mais a porta, ainda existe algumas, né? Mas não existe mais a porta no geral, e poucas vão às casas umas das outras. Hoje é por telefone, via e-mail, por WhatsApp, pelo aparelhinho celular. Então as pessoas hoje levam, e com muita rapidez, levam e não tem medo, não tem receio, não tem nenhum pingo de preocupação. Antes, quando você quando nós ouvirmos qualquer coisa a respeito da outra pessoa, nós temos que pensar antes: eu gostaria que levasse a minha história, mesmo sendo uma história negativa, mesmo sendo uma coisa que não foi agradável, uma experiência podre, ruim na minha vida, no qual eu esteja falando, desabafando, esteja me limpando, que quando colocamos para fora é porque o Senhor Jesus está nos limpando de dentro para fora, porque se guardarmos as coisas pecaminosas dentro de nós, nós adoecemos e morremos, perecemos na presença do Senhor Jesus, amargos. E quando nós vomitamos, colocamos, confessamos o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha, seja de qual forma foi, se fomos induzidos a fazer, se não fomos induzidos a fazer, se fomos ludibriados e de repente nós vomitamos aquilo, não é para ser levado para
milhões de pessoas, não é para ser transmitido para outras pessoas, não é. Então que nós venhamos ter esse temor, porque aqui o salmista clamava dizendo: salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, faltam pessoas misericordiosas, faltam pessoas com temor, com respeito à história do outro. A Bíblia que está dizendo aqui que o salmista clamava desta forma. Ele clamou dizendo para Deus: salva-nos, Senhor, porque só o Senhor é quem pode nos salvar. É o Senhor é quem pode nos livrar das línguas, das pessoas que perderam o respeito umas para com as outras, perderam o temor e levam coisas da vida do outro sem nenhum pingo de receio. Então nós temos que ter este respeito, pedir para Deus e pedir para Deus nos salvar, nos livrar, porque de repente nós não podemos nós não podemos apontar, não podemos ficar de tipo, olha ele, olha ela, fez isso, fez aquilo, porque a Bíblia nos alerta que nós não podemos ignorar o mal do outro, porque amanhã pode ser nós, amanhã pode ser um de nós, alguém da nossa casa, alguém da nossa família. Então nós não podemos ignorar, não podemos escarnecer da desgraça alheia, do mau momento alheio, da experiência ruim, porque não sabemos exatamente o que aconteceu ou o que acontece, de que forma aconteceram tais situações. Então nós temos que ter respeito. O que não me acrescenta, eu não vou estar passando para ninguém. Se é um testemunho bom, eu posso até passar para que outra pessoa venha se levantar através daquilo. Mas se não é exemplo bom, não passe, não transmita, tenha respeito, tenha temor, porque o salmista também passou por isso. Os servos de Deus do passado passaram por isso e nós temos que estar atentos, muito atento, para nós não vivermos as mesmas coisas, tanto de nós quanto dos outros. E o salmista que fala: salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucas pessoas fiéis. É a Bíblia que está falando. Não sou eu que estou apontando ninguém. Mas a Bíblia que está dizendo que são poucos homens fiéis entre os filhos dos homens. São poucas pessoas que têm essa consideração, esse respeito, que não tem a falsidade, que não leva a conversa falsa, ou que não leva o desabafo do outro, que não leva aquilo que ouviu e faz virando migalhinhas, como se fosse assim uma galinha dividindo aqueles milhozinhos para as pessoas, e quando chega no último ouvido já não chega legal, no último, no penúltimo, antepenúltimo, não chega uma conversa legal, ouve de uma forma e leva totalmente deturpada a apontar. E quem somos nós para apontar o erro do outro, a falha do outro? Nós temos o exemplo na Bíblia Sagrada da mulher que se encontrava em adultério, enquanto ela estava ali a ponto de ser apedrejada, aqueles homens, as pessoas estavam ali com pedras nas mãos para lançarem contra aquela mulher, e o Senhor Jesus ali com a cabeça baixa, ele escrevendo todos os erros, pecados e falhas de todas as pessoas, e aquela mulher ali. De repente o Senhor levanta a sua cabeça e pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela responde para o Senhor: Senhor, todos foram embora. Então Jesus disse a ela: vai e não peques mais. O Senhor perdoou a falha daquela mulher, Ele perdoou o pecado daquela mulher. Então quem somos nós para apontar o erro, o pecado um do outro? Todos nós temos uma história do passado, todos nós temos uma experiência para contar. Todos nós vivemos uma experiência, vivemos um calabouço, vivemos uma situação. E por que nós vamos cometer os mesmos erros de estar espalhando coisas da vida do outro? Não podemos fazer isso. A Bíblia fala para nós termos misericórdia um dos outros, respeito pela história um do outro, porque cada um tem uma história.
Cada um de nós temos uma história, cada um tem uma história e não sabemos exatamente qual. Muitas histórias podres, das piores possíveis, quando nós vamos ver a fundo, nós vamos entender que aquela pessoa estava totalmente cega, estava totalmente ludibriada por obras do inimigo, por obras de Satanás, por ludibrio de palavras enganosas, falsas, mentirosas. Há alguém com interesses em comum, com interesses em algumas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado, que aquele que chegar até nós com alguma conversa, se nós não podemos no momento defender a pessoa, então vamos nos afastar, não vamos fazer parte daquilo. Se não temos uma palavra boa para falar, então não vamos ouvir, não vamos falar nada, não vamos fazer parte dessas mesas, porque essas mesas são rodas de escarnecedor, como diz no Salmo 1. Vamos ler aqui rápido aqui o Salmo 1 que diz aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não faz parte dessa roda, da roda do fuxico, da roda da conversa. E se alguém chegar até você para falar alguma coisa e lhe pedir alguma coisa, faça somente exatamente o que a pessoa pediu. Não faça a mais, não leve adiante, não transmita de uma forma enganosa, porque qual é a intenção de nós? Qual é a intenção de algo chegar em mim, algo negativo, e eu transmitir para milhões de pessoas? Qual é a minha intenção? É de denegrir, de falar mal. Então nós não podemos fazer parte da roda dos escarnecedores, da roda do fuxico, da roda da falsidade, da roda do fingimento, da roda da maldade. Nós não podemos fazer parte disso. Uma vez que já aceitamos a Jesus, estamos no caminho da verdade, vamos falar a verdade, viver a verdade que liberta, que transforma. É assim que o Senhor Jesus quer que nós venhamos permanecer fiel, porque aqui a Bíblia está falando, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. É a Bíblia que está falando que são poucas pessoas fiéis na terra. Cada um, no versículo 2 diz assim: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Olha que forte. Falam com lábios lisonjeiro e coração dobrado, cheio de si, falando falsidade, falando coisas que não são verdade. E se forem verdade, não é nosso direito de levar para adiante. Se confiaram em nós em contar alguma coisa, nós não temos o direito de levar a história adiante. Nós temos que aprender a ungir os nossos ouvidos e guardar. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos, ouvir com um e o outro deletando. E Deus só nos deu uma boca, mas a nossa boca, a nossa língua, muitas das vezes faz coisas terríveis, se nós não vigiarmos. Então vamos vigiarmos, vamos viver em comunhão com o Senhor, em temor a Deus, em temor à sua palavra, e assim nós vamos ser felizes e vamos fazer outras pessoas felizes também. No versículo 3 não diz assim: o Senhor cortará, é o Senhor Deus, cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. É o Senhor que vai cortar, é o Senhor que vai agir. Então você que está passando por isso, ou você que já passou por isso, confie no Senhor. Não se deprecie, não fique triste, não se desespere, que o Senhor é que fará justiça, seja quem for, o Senhor irá corrigir, porque o Senhor ama aquele que falou, o Senhor ama aquele que levou para frente, o Senhor ama aquele que participou, o Senhor ama a todos, ele não quer perder. Se o Senhor comprou com preço de sangue o preço da sua vida, ele trocou pelas nossas vidas, ele não vai perder, porque ele ama, ele tem um zelo todo especial, ele vai corrigir, porque o Senhor corrige todos quanto ele ama. Assim como o pai corrige o seu filho quando o seu filho está em desobediência, o pai corrige, se é criança pequena e coloca lá na cadeirinha do pensamento, ele dá um castigo, ele tira alguma coisa, se de repente ele corrige com vara, porque a Bíblia manda corrigir com vara, assim o Senhor nos corrige também, corrige porque ele nos ama. Então não fique triste que o Senhor irá entrar com providência
providência, seja quem for, seja o que for, porque hoje está tão banal as pessoas falarem mal uma das outras, banalizando as pessoas, desrespeitando as histórias das pessoas, e que nós vemos de pessoas falando mal de crente. Quem fala mal de crente não é as pessoas que ainda não servem a Deus, são os próprios crentes que falam mal de pastores, falam mal de obreiros, falam mal das suas igrejas, vão para as redes sociais e levanta e vai para frente. Deus não se agrada disso, Deus não quer isso. Se você vê que seu irmão está caindo, está em pecado, ou tem uma conversa muito ruim, muito triste sobre ele, chegue até ele, converse com amor, como diz a sua palavra, converse com amor, converse com temor dos céus, alertando, conversando, ore junto, mas não deixe o seu irmão cair, não leve a história para frente, seja um bom samaritano, cure as suas feridas, porque muitas das vezes, lá no passado, aconteceu a história do samaritano que estava caído, da pessoa que estava caída, e o samaritano foi lá e ajudou. Então, hoje, muitas das vezes, nós não encontramos pessoas caídas, literalmente caídas no chão. Até vemos, mas não é bem esse o caso que eu quero falar agora. Mas muitas pessoas caídas espiritualmente, muitas pessoas desanimadas, desestruturadas. Então, se você tem estrutura, se você tem firmeza espiritual, chegue até essa pessoa e levante-a em nome de Jesus Cristo. Cuide das suas feridas emocionais, porque hoje as feridas estão na mente e na alma. O inimigo hoje não está tão preocupado em querer acidentar alguém, até acidenta, mas a preocupação dele é acidentar a mente e o coração, deixar um rombo no coração, um rombo na mente, um rombo da vida espiritual para a pessoa ali morrer aos poucos, depois muitos até tirar as suas próprias vidas. Então nós temos que ter esse cuidado. Tenha cuidado quando você falar no nome de alguém, porque mesmo que esteja caído, você não sabe qual é o grau de intimidade que a pessoa tem com o Senhor, mesmo estando em pecado. O Senhor perdoa os seus pecados, o Senhor levanta, o Senhor transforma, o Senhor liberta. Se é isso que o Senhor faz, por que nós vamos apontar, por que vamos jogar abaixo do abismo lá embaixo? Se o Senhor Jesus estende as suas mãos, lava as suas feridas e perdoa, faz da pessoa uma nova pessoa na presença de Jesus, por que nós vamos fazer isso? Quem somos nós para apontar? Quem somos nós para julgar o servo alheio? Não é nosso servo, o servo é do Senhor. Por que vamos julgar se o Senhor está aí para julgar, para perdoar, para fazer o que Ele quer? Porque Ele pode, eu não posso, mas o Senhor pode fazer o que Ele quer. E o Senhor irá corrigir todos aqueles que fazem essas práticas, aqueles que estão sentando na roda dos escarnecedores. O Senhor irá corrigir, porque Ele ama. Não é que Ele vai fazer por vingança, porque Ele ama, porque Ele não quer perder e não vai perder em nome de Jesus Cristo. No 4 nos diz assim: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São os nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Olha aí a forma que a pessoa pensa. Que as pessoas estão pensando, que os homens estão pensando, como diz aqui a Bíblia, do modo geral, homem e mulher. Olha a forma, sem um pingo de temor. Não tem mais o temor, não vê que Deus está ouvindo e vendo e sabendo a verdadeira intenção da mente e do coração. Então tome cuidado, nós temos que tomar cuidado, o que vamos ouvir, o que vamos ver, o que vamos saber. E se sabemos, não vamos levar adiante, porque são vidas, são almas. Não sabemos exatamente como estão as situações psicológicas das pessoas, quais as estruturas que elas têm. Porque quando uma pessoa chega para falar, jogar para fora aquilo que está lhe incomodando, apodrecendo dentro de si, a pessoa está no estágio muito de humilhação para chegar a essa situação, porque somos tendenciosos a encobrir os nossos próprios erros, mas quando nós colocamos para fora, confessamos os nossos erros, os nossos pecados, é porque chegamos a um estágio de humilhação diante do céu, Deus querendo que nós jogamos para fora para nos limpar, para fazer de nós novas pessoas. E isso é o trabalhar de Deus. E quem somos nós para impedir de uma forma leviana, levando conversas que não
agrada ao Senhor. O Senhor não quer que nós façamos isso. O Senhor quer que nós emprestamos nossos lábios para falar do seu amor, da sua palavra, levantar as pessoas, construir as pessoas em nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso papel aqui na terra, de reconstruir pessoas que estão caídas, pessoas que estão abatidas, de restaurar em nome de Jesus Cristo. Os nossos lábios é para abençoar, não para amaldiçoar as pessoas da forma, com as atitudes erradas. Meu Deus, tenha misericórdia. No versículo 5 diz assim: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora. Olha o que Deus está dizendo aqui. No momento que Davi estava clamando, pedindo socorro, Deus disse que ele ia se levantar. E é o que Deus diz para nós. Ele se levanta pelo gemido dos necessitados. Ele se levanta. Ele livra, ele salva. Olha, pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo que ele se levanta por ti, que está se sentindo desta forma. Ele levanta por ti, meu irmão. Ele se levanta por ti, minha irmã. Ele se levanta pelas pessoas. Ele se levanta por aqueles que estão passando por essa situação, se sentindo desta forma, humilhada, se sentindo abatidos, oprimido pela força da confusão, pela força da falsidade, pela força do fuxico, pela força da maldade, pela força alheia. Ele se levanta por ti neste dia. Confia no Senhor, que o Senhor irá te salvar, irá te libertar, irá te levantar em nome de Jesus Cristo. Não permanecerás prostrado, porque o Senhor neste dia diz que te levanta em nome de Jesus Cristo. Porém, a salvo aquele a quem eles assopram. Olha que coisa linda, aleluia. O Senhor te porá a salvo, aquele que o seu nome está sendo soprado de uma maneira negativa, aqueles que a sua situação está sendo soprada de uma maneira maldosa, o Senhor te porá a salvo, o Senhor te salva, o Senhor salva a sua vida, o Senhor dá um livramento neste dia, em nome de Jesus Cristo, e irá soprar o teu nome de outra forma, de uma forma positiva, de uma forma que já estás levantado, que já estás levantada, que está erguido na presença do Senhor Jesus Cristo. Seja qual situação for, seja situação espiritual, sentimental, física, mental, seja o que for que estiver sendo soprado negativo na sua vida, o Senhor neste dia faz soprar vitória, salvação, livramento na tua vida, aleluia, em nome de Jesus Cristo. No 6 diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, aleluia. A palavra do Senhor é pura e reta e fiel, é como prata refinada, olha que palavra forte, em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Olha como a palavra do Senhor é purificada. E é essa palavra que te purifica neste dia. É essa palavra que te liberta neste dia. É essa palavra que purifica a sua mente, o seu coração, a sua alma. Tirando a depressão, tirando o medo, tirando o terror, tirando toda a culpabilidade neste dia, em nome de Jesus Cristo, soprando bênçãos, vitória, restauração, soprando portas abertas em nome de Jesus. De repente você se encontra numa situação financeira desempregado, qualquer situação financeira ruim, e alguém está soprando o seu nome dizendo que você está caído, fracassado, desanimado, desempregado, triste, passando por necessidade, mas não te ajuda. Mas o Senhor dos céus está aqui te dando essa palavra purificada 7 vezes, dizendo que Ele vai abrir portas, abrir caminho, mudar a sua situação financeira, mudar a sua situação no seu lar, no seu casamento, na sua vida familiar, na sua saúde. É o Senhor que está falando neste dia, com essa palavra purificada 7 vezes, que Ele irá te dar vitória, livrar, te curar, fazer uma pessoa nova na presença de Jesus Cristo, aleluia. É este o prazer do Senhor, e é este prazer que nós devemos seguir, de sempre ter uma palavra abençoada, uma mão estendida, porque as mãos do Senhor sempre estão estendidas sobre as nossas vidas. Se estamos fracos, abatidos, caídos, pecando, o Senhor está com suas mãos estendidas sempre para
para nos levantar, dizendo: filho meu, estou aqui, estou contigo. E é este o exemplo que nós temos que seguir, o exemplo de misericórdia, exemplo de um bom samaritano. Seja qual situação for, nós temos que sempre estar para levantar e não para jogar no buraco, sempre para estar guardando o servo alheio e não para estar desnudando o servo alheio. É isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Oh, aleluia, glórias a Deus. No versículo 7 nos diz assim: tu os guardarás, Senhor, desta geração, e preservarás para sempre. É o Senhor que vai nos guardar. É o Senhor que vai te guardar neste dia. É o Senhor que vai guardar a sua casa, a sua família e vai preservar para sempre, porque Ele te ama. Neste dia, o Senhor te chama, o Senhor te quer. Você que está caído, abatido, que cometeu alguma coisa estranha, o Senhor está para te levantar, para te livrar das línguas, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que não agrada, da corrupção, do engano, da maldade alheia contra ti, e te libertar em nome de Jesus Cristo, e vai te preservar para sempre dessa geração falsa, dessa geração bajuladora, dessa geração que lisonjeia com os lábios, mas o coração está cheio de maldade. O Senhor vai nos livrar dessa geração maligna, aleluia. Não faça parte dessa geração, saia dessa geração que transmite falsidade, saia do meio dessa geração que transmite mentira, que leva o nome da pessoa sem temor, sem ter medo, sem ter respeito. Não faça isso com servo alheio. Não tire a dignidade do servo alheio. O servo é de Deus. Seja o que for que tenha feito, entregue ao Senhor, converse, aconselhe, abrace, mas não jogue no abismo, porque não é isso que Deus quer que façamos. No versículo 8 nos diz assim: os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Eles andam por toda parte vendo aquele que o Senhor levanta, eles andam observando. Eles fazem o papel de Satanás, ficam vigiando, observando. Quando nós damos uma brecha, uma falha, está ali para nos apontar. Nunca ver as nossas qualidades, não querem ver as nossas qualidades, mas quando nós erramos aqui, estão para nos apontar. Nós não devemos fazer parte dessa geração. Saia do meio dessa geração. Você que está nessa geração de mentiras, de falsidade, dessa roda de mentira, dessa roda de falsidade, saia dessas rodas, saia desses grupos, essas panelinhas, essas coisas que não agradam a Deus. Saia. Você hoje já está lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, foi comprado por preço de sangue. Não faça mais parte disso. Seja diferente, seja luz, seja sal na vida das pessoas, independente da circunstância. Vamos ser sal, vamos saborizar a vida das pessoas, porque as pessoas já estão, nós já carregamos, temos muitas lutas, temos muitas cargas nas nossas vidas. Imagina se nós não tivermos esse apoio. Vamos apoiar, vamos estender a nossa mão àquele que está caído, àquele que está triste, que está ali denegrido a sua imagem, o seu nome, independente do que aconteceu. Vamos levantar, não vamos derrubar, vamos guardar o servo alheio, porque o servo é de Deus, a serva é de Deus. Seja o que for que tenha acontecido, não cabe a nós julgar, não somos juízes de ninguém, o juiz é o Senhor Jesus. Então aqui o salmista se encontrava nessa situação e o Senhor o livrou de todas essa situação, dando livramento. É o que o Senhor dá neste dia: livramento na casa, livramento no casamento, livramento na vida financeira, abrindo portas, abrindo caminho, restaurando o casamento, restaurando vidas, restaurando em nome de Jesus Cristo. É o Senhor que faz isso neste dia. Seja o que for, não somos ninguém para apontar o servo alheio. Não somos ninguém para levar o nome alheio, seja o que for. Se alguém confiou aos seus ouvidos uma conversa, seja verdadeiro, seja fiel, porque o Senhor se agrada disso. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou ler só um comentário aqui do comentarista da Bíblia Sagrada, do que fala a respeito em nome de Jesus. Do 1 ao 5 ao que fala:
Com uma sociedade cada vez mais desintegrada e confusa, fica difícil encontrar alguém realmente confiável. É o que fala no versículo 1. Muitos influenciados pela imoralidade e ganância não veem a dificuldade em mentir, enganar, ferir, bajular e prejudicar quem quer que seja para conseguir o que desejam. Muitas pessoas fazem isso, né? Mente, enganam um para o outro para conseguir o que está pelos seus próprios interesses. E quando a pessoa vai lá e cai no laço, cai no erro, e aí não tem mais. De repente, somente apontam, mas não sabe exatamente como que foi o princípio da história. E a pessoa se deixa ser enganada porque já viu um laço enganando de um lado para o outro e ali não sabe e de repente leva a história alheia. Olha o que está dizendo aqui a Bíblia. Quem quer que seja para conseguir o que deseja. Quando consegue, se afasta e vai lá lapidar o nome do outro, falar mal. Para este, o certo é visto como errado e o errado como certo. É o que diz no versículo 2. Assim diante, assim como viver em retidão, como ser obediente a Deus quando há incentivo ao que é falso e ilusório. Só mesmo aqueles que vivem com desejo único de agradar ao Senhor permanecem íntegros e fiéis. É o que ele fala no versículo 5. Já aqueles que confiam no poder das palavras aduladoras e na perpicácia dos lábios orgulhosos terão seus planos frustrados e serão cortados por meio dos justos. É o versículo 4. Enquanto os lábios bajuladores são mentirosos e desprezíveis, a palavra de Deus é comparada a um tesouro digno de confiança. Somente a palavra do Senhor, digna de toda confiança. Ela é mais pura e preciosa que a prata refinada 7 vezes pelo fogo. O mundo está mergulhado em uma crise moral, pois os valores humanos estão cada vez mais raros. No entanto, as Sagradas Escrituras permanecem infalíveis e desprovidas de incertezas ou enganos. Sábios são aqueles que praticam seus valiosos conselhos. Então, essa é a palavra do Senhor. Somos sábios quando nós permanecemos fiéis à sua palavra, fiel à sua palavra, porque ela é verdadeira e ela é refinada 7 vezes, purificada 7 vezes, é infalível, verdadeira, não há quem possa combater com a palavra. Então é essa palavra aqui que está falando, que o Senhor nos livra dos bajuladores, dos falsos, mas temos que fazer a nossa parte, não temos que levar adiante aquilo que confiar em você, guarde com você, não leve, só faça somente aquilo que a pessoa lhe pedir. E não leve o nome das pessoas da sua congregação para a frente, dos seus pastores, dos membros, porque eles são servos de Deus, todos são servos de Deus, seja quem for, seja o que for, não leve para a rede social, não leve para o WhatsApp, para os grupos de WhatsApp. Deus não se agrada dessa corrente maligna, que essa corrente seja quebrada na sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado por Deus neste dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos, Lu, orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, aqui está a tua palavra. Ela foi lida no Salmo 12. Aqui o salmista dizia: Senhor, salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons. Senhor da glória, é a tua palavra que está dizendo, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Meu Deus e meu Pai, estes poucos, meu Senhor da glória, que são fiéis entre os filhos dos homens, que possam permanecer fiel. E o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha, meu Deus e meu Pai celestial, libertar essas pessoas que fazem parte desses grupos, dessas panelas, dessas situações, meu Deus e meu Pai, que ficam denegrindo, falando o nome um do outro, sem temor, sem ter medo. Pessoas que vêm de repente confessar os seus atos, os seus medos, as suas frustrações, os seus pecados. De repente, meu Deus e meu Pai, elas confiam nos ouvidos das pessoas e as pessoas não têm temor e levam adiante. A essas pessoas que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, transformar, libertar, perdoar, meu Pai celestial, e trazer para o grupo dos fiéis, para o grupo daqueles, meu Pai celestial, que permanece fiel. Que o Senhor venha dar uma nova chance para todos aqueles. Dai-nos uma nova
nova chance, nos perdoa. Em nome de Jesus Cristo, perdoa, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. E aqueles que nesse momento estão ouvindo este vídeo, meu Deus e meu Pai, estão te aceitando como Salvador, escreva seus nomes no livro da vida, em nome de Jesus Cristo, que eles possam permanecer, meu Pai, fiel à tua presença, seguir os teus mandamentos, em nome de Jesus Cristo, e ir congregar para ouvir a tua palavra, para ser limpo através do poder da tua palavra. Aqueles que estão afastados, tristes, meu Deus e meu Pai, desanimados, que o Senhor traga de volta para a tua presença, restaure, restitui neste dia, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurar as suas personalidades, os seus caráter, curar de dentro para fora, meu Deus e meu Pai, estruturar na tua presença neste dia, em nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Abençoa-nos, ó Deus, e nos prepara para o grande dia da tua vinda santa maravilhosa, que possamos a cada dia nos limpar, meu Pai, nos humilhar na tua presença, nos libertar da soberba, do engano, da mentira, da falsidade, nos liberta de tudo aquilo que não te agrada. Unge os nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, os nossos pés, nos cobre com teu sangue neste dia, Senhor, que possamos esperar a tua volta, feliz de dentro para fora, alegre, com paz na nossa alma, em nome de Jesus. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, curta e compartilhe, seja abençoado, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus nos ama, é por isso que ele nos corrige. Ele me ama, por isso ele me corrige. Esta mesma palavra que nos constrange, essa mesma palavra que nos cura, traz o seu bálsamo e nos cura. É por isso que ele está falando hoje desta forma, porque ele te ama, ele nos ama e quer nos ver abençoado, felizes, em nome de Jesus, fiel na sua presença. Aleluia, glórias a Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus.